Queria convidá-los a abrirem suas Bíblias na primeira carta de Pedro, 1 Pedro capítulo 4, versículos de 7 a 11. 1 Pedro capítulo 4, versos de 7 a 11. E antes de ler o texto, eu queria compartilhar com vocês uma memória minha de quando eu tinha aproximadamente 13 anos de idade. Quando eu tinha 13 anos de idade, o mundo viveu a virada do milênio. Eu não sei se vocês lembram, alguns aqui nem eram nascidos naquela época, mas eu me recordo de que naquele período falava-se muito, havia uma expectativa muito grande para a virada daquele ano, quando virasse do ano 99 para o ano 2000. Alguns que não conheciam a Deus, e era o meu caso naquela época, eles achavam e tinham certeza que o mundo iria acabar. E as pessoas, quando foi se aproximando do final do ano 99, a gente ouviu histórias e rumores de pessoas que se entregaram à promiscuidade para aproveitar os últimos dias, já que o mundo ia acabar. Outros venderam e se desfizeram de suas propriedades. E nós ouvimos falar de muitas pessoas que cometeram suicídio, com medo do fim, com medo do final dos tempos. Eu queria convidar você a ler esse texto. Pedro, em 1 Pedro capítulo 4, versículo 7, ele diz assim: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem de vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por Tua palavra. Muito obrigado por esse momento onde nós estamos diante do Senhor e desejosos por ouvir a Tua voz. Pedimos, fala conosco, Senhor, que a Tua palavra traga novo ânimo para o nosso ser, encorajamento, para vivermos a nossa vida de modo que o nome do Senhor seja glorificado. Se há, ó Deus, entre nós alguém que carece de exortação, de correção, que essa palavra também sirva para este, Senhor. E se há alguém que ainda não tem esperança, que a ação do Teu Santo Espírito nesta noite transforme a mente e o coração dessa pessoa, de modo que ele possa confiar no Senhor e esperar pelo grande dia do Senhor, o dia final. Muito obrigado por este momento. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Pedro está escrevendo a sua primeira carta por volta do ano 60, entre o ano 60 e o ano 68, um período que é marcado por uma forte e intensa perseguição aos cristãos. Eles eram perseguidos das mais diversas formas. Todos aqueles que professavam a fé em Cristo, eles estavam sofrendo por causa do nome de Jesus. E é interessante que eles sofriam desde injúrias e difamação no meio da rua, como lemos nessa própria carta, no versículo 14, Pedro vai chamar a atenção dos irmãos quanto a isso. Eles enfrentavam também calúnias, acusações de mau procedimento deles. E Pedro lembra esses irmãos, olhe, que eles possam ser chamados de mentirosos, ao olharem para o modo como vocês procedem, ao fazer essas acusações contra vocês. Alguns eram excluídos socialmente, outros eram tratados com violência, e existiam vários tipos de hostilidade. É tanto que Pedro escreve essa carta com o objetivo de encorajar os irmãos, de encorajar a igreja, de encorajar os cristãos perseguidos e confusos a permanecerem unidos e firmados na esperança e nas promessas do Senhor Jesus Cristo. A carta ela também é como se fosse um tratado teológico a respeito do sofrimento e dias difíceis. Pedro ensina nessa carta aos seus leitores, direcionados especificamente, que o sofrimento que eles estavam enfrentando por causa da sua fé, por mais difícil que fosse, por mais amargo que fosse, por mais doloroso que fosse, ele tinha um propósito glorioso, aquele sofrimento, e tinha proveito imediato para a vida deles. Ele fala com respeito às bases, quanto aos motivos e quanto aos propósitos do sofrimento de um cristão. Nessa porção específica, os versículos de 7 a 11 do capítulo 4, que nós lemos, ele encoraja os irmãos a encarar o sofrimento, ele estimula os cristãos a encarar os sofrimentos e a viver o tempo presente na perspectiva da proximidade do fim, a olhar para o fim de todas as coisas. E ao contrário das pessoas que não conhecem a Deus, ao contrário das pessoas que não têm esperança,
aqueles irmãos deveriam manter a sobriedade, deveriam ser criteriosos, deveriam manter a calma, a confiança, o amor, o louvor ao Senhor. Que recomendações Pedro nos traz aqui quanto ao final dos tempos, ou a como viver no final dos tempos? E eu gostaria de pensar com vocês aqui, durante esses próximos minutos, sobre este tema, vivendo na perspectiva do fim, olhando para o fim de todas as coisas. E é tão interessante que quando nós olhamos para o Novo Testamento chama de os últimos dias. Todos aqueles dias, desde a ressurreição de Jesus até a sua segunda vinda, até a sua volta, eles são chamados de os últimos dias. E as recomendações de Pedro aqui, elas são introduzidas por uma expressão: o fim de todas as coisas está próximo. Pedro se refere ao final dos tempos. Muita gente, nos dias que nós estamos vivendo, também complicados, e por causa dessa pandemia, as pessoas têm olhado para os dias como se fossem os últimos tempos, ou o fim dos tempos. E eu queria então olhar para essas recomendações de Pedro e tirarmos proveito para nós hoje, pegando os princípios ensinados por Pedro àqueles antigos cristãos, de como devemos viver na expectativa e na perspectiva do fim das coisas, do fim dos tempos. A que fim Pedro se refere aqui nesse texto? Quando ele ora, o fim de todas as coisas está próximo. Quando ele fala de fim, certamente ele está falando e se referindo ao fim da história. Como diz no popular, o mundo acabou-se. Pedro está lembrando disso, o mundo vai acabar. E aí ele está se referindo à segunda vinda de Cristo, ao julgamento final de todas as pessoas, ele está se referindo ao dia da ressurreição dos mortos, ele está se referindo ao dia da redenção final do nosso corpo, quando os ímpios serão castigados, quando a terra será desfeita, como Pedro descreve, e será restaurada, e nós herdaremos novo céu e nova terra. Quando nós vamos ver isso, e aí Pedro se refere a isso, a concretização da nossa esperança. Neste capítulo, Pedro está chamando os irmãos para olhar para o fim de todas as coisas, para aprenderem a encarar o sofrimento do tempo presente, contemplando o fim de tudo, e conscientes de que o fim estava próximo. E é certo que o fim está próximo. Como viver na perspectiva do fim? O que ensina o apóstolo Pedro? Eu queria que você voltasse os seus olhos para o texto. Ainda no versículo 7, depois de dizer que o fim de todas as coisas está próximo, Pedro diz: sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Pedro chama a atenção daqueles irmãos, dizendo que o fim está próximo, mas eles deveriam manter a calma, eles deveriam ser criteriosos e ao mesmo tempo estarem alertas. Mas não somente isso, Pedro chama a atenção daqueles irmãos para que eles se dediquem à oração. Essa é a expressão que aparece aí no final do versículo 7, que em nossa versão aparece, a bem das vossas orações. A gente não entende muito bem o que ele quer dizer com isso, mas basta olhar, fazer uma comparação de versões e você pegar a Nova Versão Internacional, que Pedro vai estar dizendo assim: dediquem-se à oração. E era assim que aqueles irmãos deveriam viver na perspectiva do fim. O fim dos tempos está próximo, os tempos estão difíceis, estamos sofrendo por causa disso. Irmãos, mantenham a calma e dediquem-se a oração. Jesus ensinou isto, que o fim dos tempos estava próximo. Os apóstolos ensinaram isso, então há uma certeza de que esse fim dos tempos está próximo. Mas ao mesmo tempo em que o fim dos tempos está próximo, e cada vez mais próximo, principalmente para nós, se isso foi dito há mais de 2000 anos e já estava próximo, quanto mais para nós hoje, esse fim do tempo está próximo. Ao mesmo tempo, a gente é lembrado pela Bíblia que nós não sabemos quando se dará exatamente este fim. Jesus, falando sobre o fim de todas as coisas, o fim dos tempos, ou a sua segunda vinda, ele diz que nem os anjos sabem, nem os homens foi dado a conhecer, nem mesmo ao Filho no seu estado de humilhação, mas somente Deus sabe que dia é esse. Então nós temos uma certeza de que o fim dos tempos está próximo, mas ao mesmo tempo nós temos uma incerteza. Nós não sabemos quando será esse dia. Por isso, Pedro chama a atenção daqueles irmãos que estavam sofrendo. O fim de todas as coisas está próximo. Mantenham a calma, sejam sóbrios, estejam alertas e dediquem-se à oração. Diante da certeza e da incerteza, Pedro traz uma ordem: dediquem-se à oração. Os irmãos deveriam manter-se apegados a Deus. Nós sabemos que a oração é um santo privilégio para nós. A oração é o privilégio de nos aproximarmos de Deus e apresentarmos a Deus as nossas petições, as nossas súplicas, a nossa gratidão, confiados no mérito de Cristo, porque somente através dele nos aproximamos de Deus.
E Cristo nos dá esse rico privilégio. O autor aos Hebreus, escrevendo para os seus leitores, aos Hebreus, ele nos lembra isso, que aqueles irmãos que estavam sofrendo por causa do nome de Jesus, eles tinham um rico privilégio. Eles tinham Cristo, um sacerdote compassivo, acessível, que podia estar ali diante deles. Eles podiam desfrutar de Cristo, da obra que Cristo realizou, de uma salvação plena e perfeita, bem como dos seus ouvidos, da sua intercessão, da graça de Cristo. Só era somente eles pararem e orar ao Senhor. Essa oração, ela deveria guardar essas observações que o autor já disse para a gente. Deveriam ser orações criteriosas. Eles deveriam manter a sobriedade. Não é porque o fim estava próximo que eles deveriam ficar agora desesperados e gastarem os seus bens, e nem muito menos juntar bens, fazer compras grandes, nem se sair como um louco no meio da rua ou pular da ponte, como muitos fizeram por não conhecer a Cristo. Ou como alguns crentes, sem critério, e isso eu no período não era crente, daquele período da virada do milênio, mas depois, quando eu estava morando aqui em Pernambuco, estudando no Instituto, ouvi muitas histórias de crentes que, naquele período, juntaram grupos de pessoas que acreditavam que Jesus voltaria na virada do ano ou na manhã do dia 1º de janeiro, e se vestiram de branco e foram para os lugares mais altos. Alguns chegaram até a subir em suas casas para esperar Jesus na manhã do dia 1 de janeiro do ano 2000. Pedro diz: calma, não fiquem agitados, não vai ser dessa forma. Nós não sabemos quando será, mas nós sabemos que acontecerá. Precisamos viver uma vida tranquila, como aquelas 10 virgens, aquelas preparadas, na verdade. Aquelas que viviam na piedade, que eram criteriosas, que eram prudentes, viviam preparadas, como se o Senhor fosse voltar agora. E aí Pedro lembra isso, que a nossa oração deve ser oração acompanhada de critério. Os irmãos não poderiam se entregar à histeria de que o fim estava próximo. Eles deveriam manter a calma, a fé e os critérios, entregando-se a uma vida de oração, porque pela oração e pela súplica nós oferecemos a Deus os nossos pedidos, e Paulo diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. A oração é um privilégio. Pelo que orar nos últimos dias? Pelo que orar diante do iminente fim de todas as coisas? E aí muitas vezes se entrega ao egoísmo. Nós oramos somente por nós mesmos, nós oramos pelos nossos medos, pela nossa ansiedade. Mas a Bíblia lembra que no fim dos tempos o amor de muitos esfriarão. E a gente se pergunta: pelo que orar? Orar para que o amor do povo de Deus aumente, para que o povo de Deus não fique pelo caminho, para que não se entreguem ao medo, para que não se perdam no meio das dúvidas, para que não sejam iludidos pelos falsos mestres. Orar por aquelas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, orar pelos governantes para que haja vida mansa e tranquila, como ensina o apóstolo Paulo. Orar para que a igreja do Senhor não se intimide diante das dificuldades, diante das perseguições, para que possamos continuar sendo ousados na pregação do Evangelho, para continuar vivendo de modo que o nome do Senhor seja glorificado e o Evangelho continue progredindo para a glória de Deus Pai. Como viver na perspectiva do fim? Em primeiro lugar, nós devemos viver na perspectiva do fim, dedicando-nos à oração, como nos disse o versículo 7, mas não somente isso. O versículo 8 nos lembra o seguinte: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Pedro lembra para a gente uma segunda recomendação de como aqueles irmãos deveriam encarar os seus sofrimentos naquele período, na perspectiva do fim, e viver na perspectiva do fim, amando os irmãos. Não mudou nada, vocês deveriam continuar amando uns aos outros. E ele diz: acima de tudo. A gente pode pensar assim: o amor é mais importante do que todas as coisas, mas não é bem isso. Ele quer mostrar que o amor é a base das nossas ações. O amor deve ser a base do nosso conhecimento, o amor deve ser a base da nossa fé. Nós devemos amar acima de todas as coisas ao nosso Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Então todas as nossas ações e intenções devem ser permeadas e orientadas pelo amor. E que amor é esse que as pessoas hoje falam como um tom romântico? Até criou esse sinal, para dizer e falar de amor. E o amor na Bíblia é aquela conformação à justiça de Deus. Jesus ilustrando, dizendo como é que a gente sabia que amava a Deus. Ele diz: quando vocês guardam os meus mandamentos e observando a minha palavra, esses são os que me amam. E vocês devem assim amar uns aos outros, ou viver de acordo com o mandamento na relação de vocês. E isso está presente na vida de vocês. O amor deve ser a base de todas as coisas na vida do cristão. E aí Pedro lembra, inclusive nesse período difícil que vocês vivem: não esqueçam o amor.
Não esqueça de ter o amor permeando as suas ações. E esse amor não é qualquer amor. Ele diz, acima de tudo, porém, tende amor intenso. Essa ação ainda é qualificada, essa ideia de intensidade. O que Pedro quer falar com esse amor intenso? Ele fala de um amor sincero, de um amor disposto a perdoar, de um amor misericordioso, de um amor que se compadece, de um amor que tolera, de um amor que trata pecado. Porque é o amor que ele descreve aqui. Ele diz, porque com amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecado. Ele descreve aqui um amor como um amor que se estende, de um amor que vai em direção, de um amor que parece que ele consegue esticar e cobrir como um cobertor. E aqui vem um detalhe a respeito desse amor que deve orientar as nossas ações. Não é um amor que passa a mão sobre o pecado. Não é um amor que encobre o pecado e deixa o pecado, não sei se vocês conhecem a expressão, como fogo de monturo. Nós não vemos as chamas, mas ele está queimando por baixo. Não é assim, cobrir o pecado para que ele continue ativo por baixo. Não é isso que Pedro está dizendo, não é fazer vista grossa ao pecado. Não é isso que o amor faz. Pedro diz que o amor cobre multidão de pecados. Ele ensina para a gente, como lá em Provérbios nós já ouvimos essa mesma expressão, em Provérbios capítulo 10, o verdadeiro amor trata o faltoso, o verdadeiro amor trata o pecado. Mas como assim? Encobrindo o pecado. O amor intenso, ele sabe lidar com a situação, ele lida com discrição, ele lida com o pecador sem expor o pecador, sem tornar o pecado em fofoca, sem tornar o caído em fofoca no meio do povo de Deus. Ele visa restaurar o faltoso, ganhar o faltoso, trazer o faltoso de volta à comunhão, recuperá-lo. O amor trata com discrição, porque o amor intenso visa a restauração. E não tirar aquela pessoa, cortar como um galho para ser lançado fora, porque a quem compete essa ação é o Senhor. Naquele grande dia, Ele julgará os homens e Ele trará à luz as obras de cada um, mas ao povo de Deus, esse povo deve viver os últimos dias, deve viver na perspectiva do fim, amando os irmãos, amando uns aos outros. E onde é que nós podemos viver essa comunhão, viver esse amor? Por quem devemos orar? Esse texto vai ensinando para a gente. Eles dediquem-se à oração, amem-se mutuamente uns aos outros, com esse amor intenso, com esse amor misericordioso, com esse amor que sabe quem é. E muitas vezes nós pensamos assim, como cristãos, conhecemos bem a palavra de Deus e nos tornamos aquelas pessoas sem compaixão das outras. Não toleramos o pequeno deslize do outro com relação a nós mesmos e vamos sobre ele com todo o ímpeto, com toda a força. E não pensamos no propósito de ganhá-lo, de corrigi-lo, de trazê-lo para o caminho, de levá-lo ao arrependimento mediante a instrução da palavra. E aí Pedro lembra isso. Nesses últimos dias, amem-se intensamente. Amem-se desta forma, com este amor que cobre multidão de pecados. Então, nós devemos ver na perspectiva do fim, dedicando-nos à oração, amando os irmãos. Em terceiro lugar, versículo 9, Pedro diz, sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. É a terceira ação que deve conduzir àquele que confia no Senhor e vive no final dos tempos. Ele diz para a gente, como uma expressão de amor, os irmãos deveriam ser e continuar sendo, porque a gente percebe várias instruções na Bíblia com relação à hospitalidade. E ele está dizendo aqueles irmãos que estão vivendo naquele período, se você se lembrar, Pedro dirige a sua carta aos que estão dispersos, os peregrinos que estão na diáspora. Eram pessoas que estavam sendo perseguidas por sua fé e precisavam fugir de suas cidades. E ficavam de cidade em cidade por causa da hostilidade que havia ao nome de Jesus. E era muito importante a hospitalidade naquele contexto. Já pensou? Você está ali numa cidade e os cristãos estão sendo perseguidos na cidade do lado e eles fogem e chegam aqui na nossa cidade e não conhecem ninguém. E aí Pedro e a igreja tinha esse costume de receber pessoas em suas casas, pessoas que peregrinavam de cidade para outra, alguns pregando o evangelho, alguns fugindo de perseguição. E Pedro lembra aqueles irmãos, vocês não estão esperando, não foi ninguém que agendou a visita para a sua casa, você não fez uma compra especial para uma refeição especial. Não, são pessoas que estão em fuga. E se elas chegarem na sua porta, o que vocês têm que fazer? Pedro ensina, sejam hospitaleiros, sejam mutuamente hospitaleiros, eles sem murmuração, no popular, sem reclamar.
se chegou tarde, se chegou cedo, se come muito, se come pouco, se deu grande despesa ou pouca despesa. É um privilégio vocês hospedarem os forasteiros, os que estão em fuga. Naquela época isso era muito comum. A hospitalidade era algo fundamental também naquele contexto e muito importante. E Pedro recomenda que a hospitalidade deveria ser sem murmuração, porque aqueles irmãos deveriam entender a hospitalidade, o privilégio de hospedar outros cristãos, como um privilégio de fato, como uma oportunidade de serviço, de servir a Deus com a sua condição, com o que você dispõe, com o que você tem. Então, viver na perspectiva do fim, dedicando-se à oração, amando os irmãos, sendo hospitaleiros. E para a gente concluir, Pedro ainda ensina, por fim, ele dedica 2 versículos a essa instrução final, versículos 10 e 11. Como viver na perspectiva do fim? Ele diz, verso 10, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A última recomendação que Pedro traz, além da prática da oração, além do amor aos irmãos e da hospitalidade, é que aqueles irmãos deveriam continuar servindo uns aos outros. E o modo como Deus, que Pedro fala aqui nesse versículo 10, ele traz essa ordem, esse imperativo do serviço uns aos outros, e ele diz que há uma conformidade com o quê? Com cada dom que cada um recebeu. O dom é uma habilidade que é dada por Deus, que é fruto da graça de Deus na vida, e agora a gente entende aqui nesse texto, de cada crente, individualmente. Deus habilita cada crente a servir, e Ele habilita esses crentes com dons, com capacidades. E a gente lê o Novo Testamento e descobre que são diversos dons. E a gente descobre que o dom é essa dádiva de Deus. E aí, pelo que Pedro diz aqui para a gente, cada pessoa na igreja, cada indivíduo que foi alcançado pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, recebe de Deus um dom com um propósito, para o serviço do povo de Deus. E aí a gente lê Paulo ensinando a respeito de dons, ele diz, é para a edificação da igreja. Não é para que ninguém se destaque no exercício dessa habilidade. Ele diz, é para que a igreja cresça, amadureça e glorifique ao nome do Senhor. Então, os crentes no exercício do seu dom, eles são comparados aqui ainda por Pedro a um despenseiro. E a gente fica pensando, não é muito comum nos nossos dias, mas um despenseiro é alguém que cuida de uma despensa. Uma figura mais popular para a gente seria aquele empregado que é o mordomo, que administra, que cuida dos bens de alguém e que distribui conforme a necessidade e conforme o que é orientado, um mordomo. Então, o dispenseiro é essa pessoa, e Pedro está dizendo, você recebeu de Deus um dom para você administrar, cuidar desse dom para o benefício dos seus irmãos, para o benefício da comunidade, para o benefício da igreja. E é interessante como Pedro coloca aqui ainda no versículo 10, como dispenseiros, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Eles, ao exercitarem as suas habilidades dadas por Deus, eles estavam manifestando a própria graça de Deus. E a gente sabe o que é graça? Graça é aquele favor glorioso de Deus que nós não merecemos. E ele diz que a graça de Deus aqui, ela é multiforme, ela se manifesta de muitas formas. E por que ele está dizendo isso? Porque os dons são muitos, são diversos, e Deus habilita a igreja conforme a necessidade da igreja. E Ele distribui dons no meio da igreja para a maturidade da igreja, para o crescimento da igreja, para o bom andamento da igreja. Mas o versículo 11 nos ajuda a entender, porque Pedro classifica esses dons em 2 grupos. E ele ensina para a gente aqui, nessa classificação, versículo 11, ele diz, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Ele classifica todos aqueles dons que são diversos, que manifestam essa graça de muitas formas, em 2 grupos. E ele fala dos dons daqueles que falam, os dons que são exercidos pela fala, e ele diz que fale de acordo com os oráculos de Deus, e ele pode estar se referindo aí, como diz na Nova Versão Internacional, se alguém fala, fala como quem transmite a palavra de Deus. Ele está falando daqueles dons relacionados, de fato, à palavra, à edificação, que são exercidos através da fala, o dom de ensino, o dom da exortação, o dom da pregação, do aconselhamento. Ele está dizendo, quem tem esse dom, continue exercendo esse dom, mas não como lhe vem na mente,
não como alguns têm feito, buscando a glória para si mesmo, ou como outros fazem, falando ao contrário da palavra de Deus, como os coríntios denunciam a Paulo na primeira carta. Ele diz que quem usa a palavra, quem trabalha ou dedica o seu dom para a edificação da igreja, ele não deve falar o que ele dá na telha, ele deve falar de acordo com a palavra de Deus. Na nossa versão aparece oráculos de Deus, porque o termo oráculo, ele significa a profecia, significa a revelação, e os oráculos de Deus que nós temos é a própria palavra de Deus. Então, aqueles que falam devem falar de acordo com a palavra de Deus, buscando a edificação do povo de Deus, buscando preparar o povo de Deus, buscando fortalecer, orientar o povo de Deus. Então, esse é o primeiro conjunto de dons, o primeiro grupo de dons que Pedro classifica aqui para a gente, mas não somente esses, ele se refere também, ainda no versículo, àqueles que servem. Ele diz: se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. O segundo grupo de dons que Pedro classifica aqui é como se fossem os dons de serviço. E aqui a gente podia se referir a muitos dons, como o dom de visitação, como o dom de socorro, o dom de misericórdia. E aí são muitos os dons que a gente poderia ilustrar, como disse, não existe uma lista que seja exaustiva para nomear todos os dons. Como diz, é a graça multiforme de Deus. Como alguém que vem para ajudar aqui na arrumação de quartos para pessoas que se hospedarão. É um dom, é um serviço. Ou alguém que está ali atrás daquela parede de vidro, manuseando um instrumento que nem todos nós sabemos manusear. É um serviço que está fazendo para Deus, para a glória de Deus, para a edificação do povo. E aí muitos são os serviços que nós podemos fazer, muitos são os serviços que nós podemos nos entregar nesse tempo do fim. E tudo isso teria que ser feito não de acordo com a sua força ou sua habilidade, mas o texto diz para a gente, ele diz, cada um conforme a força que Deus dá, a força que Deus supre. E aí a gente percebe um Deus que está agindo no meio dos tempos difíceis e do tempo do fim. Um Deus que habilita o seu povo com dons, um Deus que fortalece o seu povo, um Deus que ampara o seu povo. Por isso o povo é animado a continuar servindo ao Senhor, a continuar vivendo a sua vida, como ele mostra o propósito desses dois grupos de dons no final. Para quê? Com o propósito de, qual? Deus continuar sendo glorificado através da vida de vocês, através do exercício dos dons de vocês. Então, aqueles irmãos são animados a continuar servindo ao Senhor, fazendo a obra que Deus colocou na mão de cada um deles em abundância. Ele diz para que Deus seja glorificado em todas as coisas, por meio de Jesus Cristo. E ele encerra o texto então com uma doxologia que chega a aparecer até o final da carta, mas é o final somente desse trecho, onde ele fala dessa perspectiva do fim. Ele diz, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Uma doxologia é uma expressão de louvor a Deus, após contemplar a sua grandeza, a sua sabedoria, o seu poder. É uma explosão de louvor. Nós percebemos Pedro fazendo isso. Nós percebemos Judas fazendo isso no final da sua carta, em Judas versículo 24 e 25, depois de contemplar um Deus que condena os falsos mestres e que preserva o seu povo, ele então louva o Senhor. Ou então Paulo, em Romanos capítulo 11, que é uma das mais famosas, depois de contemplar a sabedoria de Deus operando a salvação nos homens, ele diz a profundidade da riqueza, da sabedoria, do poder de Deus, porque dele é todas as coisas, por meio dele é todas as coisas, a ele pôs a glória. Pedro faz a mesma coisa aqui, diante daquele tempo difícil em que a igreja vivia, de sofrimento, de dor, de perda. Ele leva aquele povo para olhar para o fim de todas as coisas e, orientados por esse fim, continuar vivendo de tal modo que Deus seja glorificado. Eu olho para esse texto e olho para os nossos dias e penso, o fim dos tempos está próximo. Nós vivemos sinais desse final dos tempos. E como nós devemos viver? Muitas coisas podem mudar a partir de então, e a gente fica naquela expectativa, e muita gente fala de um novo normal, e querem se adequar ao tempo, e eu digo, muita coisa pode mudar. O modo como você exerce sua profissão, o modo como você entende as coisas, como você consome as coisas, como você se relaciona com as pessoas, pode mudar. Mas existe uma coisa que não vai mudar. O nosso Deus não muda depois da pandemia. O modo como Ele quer que nós vivamos também não mudará depois da pandemia. E esse texto vem nos lembrar isso. Como Deus quer que nós vivamos na perspectiva do fim, em tempos difíceis.
E eu queria lembrar desses tópicos aqui, trazendo aplicação para as nossas vidas. Nós não podemos relaxar na prática da oração, porque o tempo é difícil, porque existe um novo normal. Nós precisamos nos dedicar à oração, como ele ensina aqui nesse texto, chamando a atenção dos irmãos, com critério, com sobriedade, com consciência, estando alerta, sempre. Nós precisamos orar, irmãos, e não orar de modo egoísta, mas orar pelo povo de Deus, orar pela liderança da igreja, orar pelos governantes. Nós precisamos orar por todas as classes de pessoas, como ensina Paulo quando escreve a Timóteo. Nós não podemos relaxar na oração. Não é porque o fim de todas as coisas está próximo que nós vamos nos entregar à promiscuidade ou relaxar porque eu sou salvo mesmo. Não, o Senhor nos chama a atenção para a gente se dedicar à oração, se dedicar ao amor ao próximo. E nós vemos um tempo que se torna propício para a gente exercitar o amor, praticar o amor. É como se fossem oportunidades que Deus tem nos dado para demonstrar com ações amor, socorrendo pessoas, atendendo a necessidade de outras, exortando a outras, instruindo a outras, animando a outras, mas demonstrando esse amor, perdoando pessoas, se aproximando de pessoas, como ensina aqui o versículo 8, porque o amor intenso, o amor sincero, ele cobre multidão de pecados. Não é tempo de justificativa, de egoísmo, de se fechar na sua concha e ficar ali isolado do mundo. É tempo de hospitalidade. E eu sei que não vivemos dias ainda em que as pessoas estão sendo perseguidas e fugindo de suas casas. Mas nós podemos pensar a hospitalidade de um outro modo, no contexto que nós vivemos. Nós precisamos ser pessoas acessíveis, pessoas abertas, pessoas atenciosas umas com as outras. Porque vemos dias difíceis, de fato, em que muitos têm se entregado à ansiedade, à depressão, ao medo, à angústia. E alguns se fecham. Por exemplo, quando a gente estava cantando, eu estava olhando aqui e vendo quantas pessoas diferentes, de idades diferentes, mas sentimos falta aqui, sabe de quem? De nossos irmãos mais velhinhos, mais experientes. Eles devem estar tão tristes porque não têm a oportunidade de estar aqui junto com a gente. E o nosso culto não é a mesma coisa porque sentimos falta dos nossos irmãos. E o que a gente faz por eles? Nós precisamos ser hospitaleiros com esses irmãos. Não é que eu vou chamá-los para a minha casa, mas eu preciso ser acessível a eles. Eu preciso demonstrar amor para esses irmãos. Eu preciso estender a destra de comunhão para eles e para outras pessoas que precisem ao nosso redor. Então, nesse tempo do fim, não é tempo para a gente relaxar. Vendo a perspectiva do fim, não é um tempo para fazer o que as pessoas fizeram na virada do milênio, de vender tudo, de se entregar à loucura e alguns até pôr fim à própria vida porque vai acabar mesmo. Como cristãos, nós devemos manter a calma, a sobriedade e aquele propósito que temos de viver. O propósito das nossas vidas é a glória de Deus. Nós devemos manter isso, e Pedro lembra isso àqueles irmãos. O fim está chegando. Como você deve agir? Como eu preciso agir? Vivendo do mesmo modo como nós vivíamos antes de pensar em pandemia. Comprometidos com a glória de Deus, comprometidos com o chamado de Deus, comprometidos com o Evangelho. Mas aí surge um problema. Como é que você estava vivendo? Você vivia nessa expectativa, nessa esperança? O fim está chegando. Você precisa mudar o seu modo de agir, porque o fim está chegando, porque esse alerta do fim também é um alerta para o arrependimento, um alerta para avaliarmos a nossa própria vida, um alerta para julgarmos a nós mesmos à luz da palavra e avaliarmos quem nós somos, se precisamos mudar. E aí, quando nós ouvimos a palavra e estamos diante de Deus, sempre é uma oportunidade de mudar. Sempre é uma oportunidade de nos arrependermos, sermos tomados e instruídos pela palavra de Deus e abrirmos mão da nossa vontade pecaminosa, abrirmos mão do nosso egoísmo, nos entregarmos a essas práticas que glorificam a Deus e que testemunham o seu amor ao mundo. O fim está chegando. Essas palavras lhe assustam ou lhe trazem segurança de que o meu Salvador vem, de que Cristo virá para transformar esse corpo corruptível num corpo cheio de incorruptibilidade, preparado para viver a eternidade. Não se entregue ao pânico, não tenha medo, mas continue vivendo para a glória de Deus, orando, amando e servindo aos seus irmãos, com um propósito tão somente de que a sua vida externe, testemunhe a glória do nosso Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós e que a expectativa do fim encha os nossos corações de alegria, da segurança da obra que o Senhor Jesus Cristo realizou nas nossas vidas. E que nós possamos ver dias abundantes, mesmo que sejam dias difíceis, mesmo que cheios de limitação, de perseguição, de opressão, mas nosso compromisso
é com o governador soberano do universo. Que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele nos ajude, nos fortaleça, porque meios para isso Ele nos dá. Isso aqui é uma oportunidade, ouvir a palavra de Deus, estar junto com os irmãos. Nós aprendemos que isso é um meio de graça, é um meio pelo qual Deus comunica graça ao seu povo. E aqui diante de nós, nessa noite também, temos um outro meio de graça, a mesa do Senhor, a Santa Comunhão. É um meio que Deus nos dá também de comunicar a sua graça, de comunicar a sua bênção ao seu povo. E eu queria convidá-los nesse instante à mesa do Senhor.